Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um dos irmãos. É um privilégio para mim poder estar aqui com vocês novamente. Não é a primeira vez, já estivemos aqui. Hoje, quando eu cheguei na casa do pastor Isaac, eu falei com a irmã Cláudia, a Bíblia diz que nós devemos praticar a hospitalidade, porque foi praticando que muitos, sem saber, acolheram anjos. E a Bíblia fala que uma das características de um pastor é que ele tem que ser hospitaleiro. E o pastor Isaac, ele cai de cabeça nisso, porque todas as vezes que eu falo que eu vou na casa dele, ele fala, vem correndo. Ele nunca falou, não vou estar em casa, não vem. Dessa vez, nem em casa ele ia estar, ele falou, eu não vou estar em casa, mas a gente volta junto para casa. Então, no final, dá tudo certo. O pastor Isaac já comentou com os irmãos aqui, sou lá da IBAN de Argirita, trago um abraço dos irmãos para vocês, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Pode ter certeza, pastor, estamos sempre orando uns pelos outros. Como o pastor disse, vocês conhecem parte da nossa história. Num momento breve nós voltaremos aqui para contar um pouco mais do nosso testemunho, do que Deus tem feito, mas a nossa história ela continua, porque Deus continua escrevendo. Inclusive tem mais milagre vindo por aí. Passei por uma cirurgia, o pastor Isaac ainda não sabe, falei com a irmã Cláudia agora há pouco, passei por uma cirurgia esses dias, e daqui a pouco a gente tem um milagre completo para contar aí. Então vamos aguardar que Deus está fazendo, amém? Vamos lá então. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 20 ao 35, o texto nos diz assim: certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Belzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus o chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé. Está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito impuro. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém visitá-lo para sair e falar com eles. Haviam muitas pessoas sentadas ao seu redor, e alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Somente até aqui, meus irmãos. Eu acho que eu posso ter falado que estava na NVI e não estava. Eu acho que aqui está na NTLH. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez pela Tua palavra que foi lida nesse momento. Nós nos rendemos, ó Pai, ao Senhor, nos prostramos aos Teus pés, reconhecendo, ó Pai, que de Ti vem o alimento necessário para vivermos. Reconhecendo, ó Pai, que é do Senhor, ó Pai, que jorra fonte para a vida eterna. Reconhecendo, ó Pai, que o Senhor opera em nós aquilo para cumprir a Tua vontade e o Teu querer.
Esconde-me, ó Pai, atrás da tua cruz nesse momento, para que tão somente o Senhor fale conosco. No nome santo do poderoso Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Podem assentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando o pastor Isaac me convidou para pregar, para trazer a palavra, obrigado, meu irmão. Primeiro eu enchi o meu coração de alegria, porque se tem uma coisa que o pastor gosta de fazer é pregar. Tem duas coisas que eu mais gosto de fazer no ministério, é pregar a palavra de Deus e atender pessoas, cuidar de pessoas, conversar com pessoas. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito conversando, então o Senhor coloca prazer no meu coração em fazer isso. Mas eu tive uma segunda alegria depois do convite, que foi quando ele montou o convite da mensagem e ele colocou lá, culto da família. E quando eu vi lá, culto da família, Deus já me direcionou e falou, vamos então meditar sobre a área da família. E família é um dos assuntos que mais transborda o meu coração em poder falar. Porque eu entendo que depois da salvação, o maior presente que o Senhor concede ao ser humano é dar para ele uma família. É dar para ele uma esposa, é dar para ele filhos, e a partir dali desenvolver a sua prole. A partir dali ele não provar daquilo que é a primeira coisa que o Senhor disse que não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E aí o Senhor diz, far-lhe-ei para ele uma companheira, ele vai constituir família, ele vai crescer e vai multiplicar através da sua família. Então eu amo falar sobre família. E nesse texto do livro de Marcos, eu quero trazer hoje uma mensagem que eu entendo como muito importante para nós. E o título dessa mensagem nós podemos dizer que é a casa dividida ou a casa unida, depende de nós. A casa dividida ou a casa unida depende de nós. No decorrer desse texto, Jesus vai trazer alguns versículos que são até bem conhecidos no nosso meio, mas que às vezes pouco meditado, pouco desenvolvido. E eu entendo que aqui nós temos ensinamentos para a nossa área, do nosso contexto familiar. E dentro do nosso contexto familiar, nós vivemos algumas coisas que são particularidades, porque se trata de família, coisas pessoais, individuais. E quando se trata de família, coisas pessoais, nós entendemos, meus irmãos, que assim, você já deve ter ouvido falar naquele ditado ou naquela expressão onde a pessoa diz, não fala mal da minha esposa, só eu posso falar. Não fala mal do meu irmão, só eu posso falar. Não fala mal da minha prole, só eu posso falar. E aí a gente fica mordido quando alguém fala mal de algum dos nossos. Mas nós estamos diante de um texto que os parentes de Jesus criticam Jesus. Os líderes religiosos do momento criticam Jesus. Então, naquele momento, o próprio Jesus tinha pessoa no seu contexto familiar que criticava ele. Então, nós temos que aprender algumas coisas com isso, como Jesus lidava com essas situações e como isso nos abençoa, como isso nos conduz dentro do nosso contexto familiar. A Bíblia vai ensinar para nós que a língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem gosta de usar, vai falar lá em Provérbios, comerá do seu fruto. Então, se a nossa boca transborda palavras de bênçãos no nosso seio, no nosso meio familiar, nossa família será abençoada, nossa família vai transbordar da glória de Deus, nós vamos potencializar aquilo que Deus já colocou nos nossos filhos, na nossa esposa, na nossa casa. Mas se a nossa boca for uma boca de maldição, nós vamos trazer para o nosso contexto familiar coisas que não provêm de Deus, coisas que não fazem parte daquilo que Deus tinha para nós. Então nós vamos aprender um pouco com Jesus nessa noite em relação a isso. Primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos, no versículo de número 20, e aí você acompanha com a sua Bíblia aberta comigo, que no versículo 20 vai dizer para nós que Jesus entrou em uma casa e as multidões começaram a se ajuntar outra vez em volta de Jesus. E no contexto de casa, no contexto familiar, na maioria das vezes, casa traz para nós esse contexto familiar. Por exemplo, quando vai falar lá no Salmo, se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalhos que edificam, não está falando de alvenaria,
Não está falando de construção de levantar tijolos, está falando de construção de um ambiente familiar na presença de Deus, de um ambiente cristocêntrico, de um ambiente que exalta e que engrandece o nome do Senhor, esse tipo de construção. E aqui nesse texto, quando fala que Jesus, ao entrar novamente em uma casa, o texto vai dizer que eles começaram a se juntar outra vez. Isso traz uma ideia para nós, que se eles estavam se juntando outra vez, significa que já tinha acontecido outros ajuntamentos naquele lugar. Nessa casa já houve reunião com Cristo, já houve da presença de Deus antes, já houve comunhão naquele lugar antes, e mais uma vez, Jesus chega ali naquele local, no contexto familiar, no contexto de casa, no ambiente família, para ensinar, para transbordar da sua glória, para fazer aquilo que ele veio fazer de fato, pregar o evangelho, curar os doentes, libertar os cativos, aquilo tudo que nós sabemos que Jesus fez com excelência. E nós precisamos entender que a casa onde Jesus entra, ela volta a ter comunhão, ela volta a ter união, volta a se ter ajuntamento, volta a se ter propósito, volta a se ter alinhamento. Jesus estava reunindo numa casa, a multidão comprimia Jesus numa casa. Uma característica de Jesus é que onde ele ia, arrastava multidões, mas Jesus, em alguns momentos no seu ministério, ele entrou em algumas casas específicas e estrategicamente. Todas as vezes que Jesus entra num lar, Jesus entra numa casa, Jesus não perde tempo. Diferente de nós, às vezes nos reunimos para jogar a conversa fora, às vezes nos reunimos para ver um filme, distrair, às vezes nos reunimos para comer um churrasco, uma comida boa, e isso é bênção, mas Jesus só se reunia de casa em casa com propósito. Jesus chegava num ambiente para mudar o contexto daquele ambiente. Jesus chegava numa família para transformar a família. Jesus chegava numa casa e ele revirava tudo que precisava e ele mudava aquilo que era necessário, de forma que ele transformava todo o ambiente que ele entrava. E Jesus tem poder para fazer isso na nossa casa também, quando ele entra. Jesus, ele não só tem poder para fazer isso, como ele tem propósito em fazer isso com cada um de nós. Há uma promessa para nós, há uma esperança bíblica, e é lógico que a salvação ela é individual, mas existe para nós o ensinamento que, se nós cremos no Senhor Jesus, temos a possibilidade de sermos salvos nós e os de nossa casa. Então nós temos como obrigação de levar Jesus para a nossa casa, levar Jesus para o nosso contexto familiar, levar Jesus para o nosso ambiente. Em alguns lares, alguns contextos familiares que estão desconfigurados hoje em dia, é simplesmente porque falta Jesus, simplesmente porque falta mais de Cristo, falta mais da presença de Deus, falta mais frutos do Espírito Santo, falta mais da glória de Deus na família. E quando nós olhamos aqui, a questão é que quando nós levamos Jesus para a nossa casa, nem todos são a favor de receber Jesus em casa, nem todos são a favor de receber Jesus no contexto familiar. O próprio Cristo já tinha ensinado que ele veio, em alguns momentos, para colocar filho contra pai e pais contra filhos. Ele veio em alguns momentos, em alguns aspectos, para dividir o contexto familiar, onde as pessoas não entram num acordo de reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. E essa é uma verdade que parece deslocada dentro do texto, porque Jesus aqui ele vai falar que qualquer casa dividida não prevalecerá. Jesus ele vem ensinar nesse texto que um reino dividido contra ele mesmo não permanecerá de pé. E como nós entendemos nesse contexto, Jesus aqui ensinando que a nossa casa não pode estar dividida, senão não estaremos de pé, e em outro momento ele falando que veio de fato para separar filho contra pai, pai contra filho, que a gente tem que deixar pai e mãe, reunir, se juntar com a mulher, seguir o seu caminho, buscando a Cristo, servindo a Cristo,
com a sua família para glorificar a Deus? Nós vamos desenvolver esse pensamento e essa ideia nesse texto, nessa noite. O versículo 21, acompanhe comigo, ele mostra que os familiares de Jesus o criticavam e diziam: ele está fora de si. Em algumas versões, os próprios familiares de Jesus vai dizer: ele está louco, ele não está batendo bem, ele está com parafuso a menos, ele está desregulado, está fora de si. Em algumas versões, eu não sei qual é a sua, os familiares de Jesus diziam que ele estava louco. É o que está dizendo no texto ali, que está diante de nós. E eu não sei como é na sua casa quando você se converteu, se você se converteu primeiro, ou se foi a esposa, se foi um filho, mas eu sei que todos nós, quando nos convertemos, nós queremos levar Jesus para os nossos familiares. E quando nós queremos levar Jesus para o nosso contexto, da nossa casa, é comum que alguns venham criticar a cada um de nós. E é normal que quando nós nos enchemos de Cristo e queremos que a nossa família também transborde de Cristo, a família nem sempre vai entender isso de imediato. Quando eu me converti no início, eu lembro que em um determinado momento, meu pai, que ainda hoje não é convertido, ainda hoje não se rendeu a Cristo, o Senhor já deu experiências de tudo quanto é jeito, mas o coração ainda está de pedra, ainda está duro, mas a gente continua pregando a palavra, porque a Bíblia diz para nós, através do profeta, que a palavra ela é como um martelo que esmiuça a rocha. Então, se a palavra é como um martelo que esmiuça a rocha, vai quebrantar aquele coração de pedra em algum momento. Então nós vamos continuar orando, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar testemunhando e incentivando que ele aceite e reconheça Jesus. Mas em determinado momento, no início da minha caminhada com Cristo, meu pai chegou para mim e falou: vai com calma com esse negócio de Deus, vai com calma com esse negócio de igreja, vai com calma com esse negócio de fé. Tem uma irmã na nossa cidade, uma irmã que é usada por Deus poderosamente de várias maneiras, é uma irmã que é referência na nossa cidade, e pouco tempo agora conversando com ela, ela falou para mim que o próprio marido dela, ou seja, pessoas da nossa casa, é isso que eu quero dizer, disse para ela: vai com calma com esse negócio de Deus, não precisa ir com tanta sede ao pote, vai mais devagar com esse negócio de igreja. E aí nós estamos aqui diante de um texto onde os familiares de Jesus olham para ele dentro de uma casa, e a observação que eles fazem de Jesus é que Jesus está agindo como louco. Jesus, todas as vezes que ele chegava em algum lugar, ele pregava o evangelho, e ele pregava, a Bíblia vai dizer, como quem tinha autoridade. Então os ensinamentos de Jesus, eu acredito que não era como os de Paulo, não era como os do pastor Douglas. Eu digo, não era como o de Paulo, nem como o do pastor Douglas, porque na pregação de Paulo, em certo momento, um jovem adormeceu, caiu da janela e morreu. Na minha pregação eu já vi gente, não aqui agora, tá? Mas eu já vi gente em alguns momentos dormindo, tirando um cochilo na hora da mensagem. Mas a de Jesus eu duvido que alguém dormia. Jesus era alguém que falava como quem tinha autoridade. E dentro daquela casa ele anunciava o evangelho. Só que esse texto também deixa claro que mais uma coisa ele fazia naquela casa. Naquele dia, naquela casa, Jesus estava libertando alguns cativos. Jesus estava libertando alguém que estava possesso, alguém que estava endemoniado. E a forma como Jesus fazia, o texto não relata. Mas a forma como os familiares dele observam, eles têm o entendimento de dizer que aquilo não era normal. Meus irmãos, eu quero dizer para você que quando você quiser levar Jesus para dentro da sua casa, se alguém te disser que você está ficando fanático, se alguém te dizer que você está ficando muito radical, que você está indo com muita sede ao pote, repreenda qualquer palavra contrária, repreenda qualquer coisa que não vem de Deus, e enquanto mais se levantarem para tentar inibir a voz de Deus, eu quero te dar o conselho: mais grite que só o Senhor é Deus,
mais grite que o Senhor Jesus é o único que tudo pode, mais grite que somente em Jesus há salvação, porque Ele é o único que tem poder para transformar qualquer situação na nossa casa, Ele é o único que tem poder para transformar qualquer situação no nosso contexto familiar. Eu acho fantástico em Jesus Cristo, pastor Isaac, que quando Ele teve todo o poder, vai ensinar para nós em Mateus 28, depois que Ele vence a morte, adquire todo o poder, Ele fala: todo o poder me foi dado, não há limite mais para o poder de Jesus. Ele vai nos dar uma ordem e dizer: agora vão pelo mundo inteiro e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse Jesus cheio de poder, Ele não vira para a gente e fala: sai libertando endemoniados, sai curando pessoas que estão doentes, embora Ele tenha dito que faríamos obras ainda maiores. Ele disse: a nossa maior missão é fazer discípulos. Mas eu quero trazer um alerta para você, igreja, que é importante fazer discípulo, faz parte da nossa missão fazer discípulo, mas não existe nada melhor nem mais importante do que fazer discípulos, a começar dentro da nossa casa. Por isso a importância de levar Jesus para dentro do nosso lar. Lá no livro de Atos nós encontramos Paulo e Silas sendo libertos das correntes, e um carcereiro que tira a espada para poder se matar. Paulo e Silas gritam para ele: não façam isso, porque nós estamos aqui. Naquele momento o carcereiro faz uma pergunta muito interessante. O carcereiro entende quem é Deus e ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta dos apóstolos: creiam no Senhor Jesus, para que sejam salvos você e o de sua casa. O que mais me encanta nesse texto é a atitude do carcereiro após receber essa resposta. O texto vai dizer para nós que naquela noite ele levou os apóstolos para sua casa, para que esses anunciassem o evangelho também para os seus familiares. E naquela mesma noite, o carcereiro e os seus familiares foram batizados. Então, meus irmãos, nós podemos ganhar o mundo inteiro. Se nós não ganhamos a nossa família, se nós não conseguimos testemunhar dentro de casa, eu acredito que nós cumprimos apenas parte da nossa missão. É importantíssimo que a salvação, ela transborde através de nós, mas a começar em casa. E isso se torna um desafio muito grande, sabe por quê? Eu falei sobre críticas no meio familiar, sobre críticas em casa, conforme o próprio Jesus recebeu dos seus parentes. E sabe por que às vezes as críticas vêm de dentro de casa? Porque é dentro de casa que nós revelamos aquilo que nós somos de verdade. Na igreja todo mundo é ovelha, na igreja todo mundo é santo, na igreja é possível ver na cabeça de todos nós aquela áurea bonitinha de anjo. Mas em casa, a minha esposa conhece de verdade quem é o pastor Douglas conhece de verdade quem é a esposa e a filha, e assim é com todos nós. Então dentro de casa é mais difícil testemunhar, mas eu quero te dizer que não vai valer a pena, ou na verdade, deixa eu corrigir a minha palavra, porque estar no céu sempre vai valer a pena, sempre vai ser bênção, lá é um lugar de perfeição. Mas queira chegar na presença de Deus acompanhado dos seus familiares. O céu eu entendo que é o melhor lugar para nós estarmos, mas estarmos na presença de Deus sem os nossos familiares, eu entendo que de alguma forma sentiremos aquela falta. A Bíblia fala que lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá choro. Eu creio que nós não entristeceremos profundamente por isso, mas a alegria de ter eles por perto será sem igual. Eu quero ilustrar com uma coisa que nós vivenciamos na nossa família. Nós fomos passear em Florianópolis certa vez, eu e a minha esposa, e nesse passeio foi muito bonito, foi um lugar legal, nós conhecemos a região toda, e foi um passeio fantástico. Mais ou menos 1 ano e meio depois, eu tive que voltar a Balneário Camboriú, que é um dos lugares que nós passeamos e gostamos muito, só que eu tive que voltar a trabalho, e voltando a trabalho, tive que ir sozinho. Aquele lugar fantástico, aquele lugar lindo, sem a minha esposa, não tinha mais graça. Sem a minha família comigo, não era tão lindo o lugar. Você estando no melhor lugar, mas não tendo a sua família para usufruir com você,
não vai ter tanta graça. Você tendo o melhor banquete, a melhor coisa para comer, mas ter que comer sem a sua família, não vai ter graça. Você vai estar no céu, queira estar também com a sua família. Para que você quer mais se não for para usufruir com a sua família? Então para que você quer mais de Deus se não for para levar mais de Deus para a sua família? Essa é a primeira reflexão que nós temos que trazer Deus para dentro da nossa casa. Mas nós precisamos caminhar no texto, e esse texto ele continua nos ensinando. O versículo 22, ele vai ensinar para nós que além das críticas familiares que às vezes nós podemos ter, nós estamos sujeitos a receber críticas no contexto religioso. Leia comigo o versículo 22, que vai dizer assim, ó: então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: está possuído por Belzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. É assim que os mestres da lei tratam Jesus. É assim que os doutores da lei, os conhecedores da palavra, aqueles que eram letrados e conheciam as escrituras de cor e salteado, trataram Jesus no momento que ele ensinava e libertava pessoas. Eu gostaria de dizer para você, meu irmão, que não importa o tanto que você conheça das Escrituras, é preciso, é necessário viver as Escrituras. Quando você olha o inimigo das nossas almas, tentando o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus no deserto, ele tenta o Senhor Jesus usando as Escrituras. O inimigo conhece da palavra de Deus muito bem, então só conhecer não vai fazer diferença. O Senhor vai ensinar para nós no Sermão do Monte que aquele que ouve essas palavras e não as praticam, eles são como pessoas insensatas, pessoas que não são prudentes. Mas aqueles que ouvem e as colocam em prática, ou seja, vivem a palavra de Deus, esses alicerçaram a sua casa sobre a rocha. Esses estão firmes no seu contexto familiar. Esses têm o Senhor edificando o seu lar como aquilo de mais importante. Então é necessário que na medida que a gente vá conhecendo, que a gente vai estudando da palavra, que a gente vai sendo ministrado pelo Espírito Santo, a pergunta que fica dentro de nós é: o que falta mais eu praticar? Não o que falta mais eu conhecer. Nós vivemos hoje na era da informação. Informação tem de monte, manuscrito tem de monte. Se você pesquisa no Google, você acha assunto para tudo, você acha pregação para tudo, você ouve falar de tudo. Mas na hora de praticar, nós não podemos ir para a palavra de Deus como se fosse um self-service, onde a gente se serve apenas da caixinha de promessa, apenas daquilo que é bom. O Senhor tem para nós palavras de vida eterna, e Ele deseja nos santificar, nos moldar, nos purificar através da sua palavra. O cuidado que nós temos que ter é para que não sejamos como os fariseus, que veem Jesus agindo, que veem a obra de Deus acontecendo, e que somos do grupo que critica, que não entende o que Deus está fazendo. Precisamos orar, pastor, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que quando a gente olhe para o nosso contexto familiar, não importa se o filho está desviado, o Senhor não vê um desviado, o Senhor vê um pastor, o Senhor vê um missionário, o Senhor vê um ministro de louvor, o Senhor vê um diácono, o Senhor não vê como o homem vê. Se tem alguém na nossa família que ainda não aceitou o Senhor Jesus, ele não é aquilo que o mundo diz que é, ele é aquilo que o Senhor disse que ele seria se ele cresce no nome dele. Então na nossa família nós não podemos perder a esperança de Cristo, nós não podemos perder a esperança de que Cristo transforma qualquer indivíduo, Cristo transforma qualquer situação, Cristo transforma qualquer dificuldade. Meus irmãos, do versículo 23 ao versículo 28, esse texto é bem grande. Jesus traz para nós alguns ensinamentos dentro do contexto familiar, que nós precisamos colocar em prática, para que nós estejamos guardados na santa poderosa mão do Senhor, para que nós possamos seguir firmes e constantes na mão do Senhor. O versículo de número 23 ao 25 vai dizer assim: Jesus os chamou e os respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou.
Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Esse texto vai dizer para nós no versículo 25, que uma família dividida se desintegrará. Isso aqui é uma verdade descrita no texto e nós precisamos meditar sobre isso. O jugo desigual é uma coisa que divide família. A falta de respeito é uma coisa que divide família. A falta de amor é uma coisa que divide família. A falta de compreensão é uma coisa que divide família. E quando nós estamos num contexto familiar, onde nós damos mais importância para aquilo que nos divide, em breve não estaremos juntos mais. Quando no nosso contexto familiar, aquilo que nos divide se torna mais forte, mais poderoso, mais resistente do que aquilo que nos une, em breve iremos romper com o nosso compromisso familiar. Infelizmente, nós vivemos num país onde o número de divórcio vem crescendo cada vez mais. O número de famílias se desfazendo é cada vez maior. O que nós precisamos fazer para que a nossa família não seja dividida? O que nós precisamos fazer para não ter que ser uma mãe de carreira solo, um pai de carreira solo, mas para termos uma família unida na presença do Senhor? O Senhor tem resposta para nós. Nós temos que nos unir, conforme as Escrituras nos ensinam, num só propósito, todos num só modo de pensar. Nós temos que nos unir, todos caminhando na mesma direção, todos falando a mesma língua, todos puxando para o mesmo lado. Meus irmãos, o Senhor precisa revestir a sua igreja de sabedoria, para nós entendermos que dentro do nosso contexto familiar, nós temos que caminhar todos na mesma direção, nós temos que falar todos a mesma língua. E eu compreendo que dentro de um lar, onde nós não exercemos o diálogo, onde nós não exercemos em conjunto a oração, onde nós não exercemos em conjunto a comunhão, o partir do pão, que eu digo que é sentar à mesa com a família, ter uma refeição de qualidade com a família, ter tempo de qualidade com a família, nós estamos sujeitos a dividir a nossa família. O mundo vai de mal a pior. O amor de muitos tem se esfriado, e a começar de dentro de casa, quando nós ficamos um para cada lado. Quando nós não exercemos mais o diálogo, quando eu estou no quarto e tenho que mandar mensagem para falar com quem está na sala. Quando nós sentamos à mesa e nós não dialogamos, porque o celular tira a nossa atenção. Quando nós... Tem um teólogo que diz algo muito interessante, eu esqueci o nome dele, mas ele fala que o ser humano, ele construiu equipamentos para enxergar a lua, mas não enxerga o indivíduo sentado ao seu lado. Nós temos que pedir ao Senhor para sensibilizar os nossos corações, para enxergar o outro dentro de casa, para alinhar com o outro no mesmo propósito. Nós temos que pedir a Deus sabedoria, para que nós possamos continuar com a nossa família unida. Jesus está dizendo que o reino que se dividir, a casa que se dividir, não prevalecerá. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque os fariseus diziam que ele expulsava por Belzebu, porque ele expulsava por meio dos demônios, e ele dizia: somente quem é de Deus, somente quem é poderoso, somente alguém que é mais valente pode expulsar o outro. Você não entra na casa do valente para assaltá-lo, levar os seus bens sem antes amarrá-lo. E Jesus é aquele, o Todo-Poderoso, onde não pode ser assaltado. O Senhor Jesus vai dizer em sua palavra que aqueles a quem o Senhor deu, ninguém pode arrebatar da mão dele. Então, se você está seguro em Cristo, você está seguro em Cristo, e pronto, e acabou. Só que precisamos estar alinhados num só propósito, para que eu e a minha casa seja salvo, para que sejamos um no Senhor. Você, meu irmão, é templo do Espírito Santo. A sua casa é a habitação do Espírito Santo, e lá nós precisamos criar um ambiente para que o Senhor venha, faça morada, para que o Senhor venha e crie um ambiente de adoração no nosso meio. Ambiente de adoração não é só quando o culto começa, o ambiente de adoração começa no nosso lar.
Ler a palavra do Senhor não é só quando o pastor diz, abra a Bíblia no texto tal, é abrir a Bíblia e ouvir Deus falar em casa. Orar não é orar somente quando o pastor fala, vamos nos ajoelhar, é ter intimidade com Deus, e isso começa em casa. O nosso culto é um reflexo da nossa intimidade com Deus em casa. O versículo 28, 29 e 30 ele diz, o Senhor nos ensina sobre o cuidado com a palavra no âmbito familiar. Ele diz assim, eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmava estar possuído por um demônio. Aqui nós entramos num momento da palavra que é fundamental para nós entendermos no contexto familiar. Esse texto, quando Jesus fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo, é um texto que nós precisamos trazer clareza para a nossa mente. Porque todas as vezes que nós atribuímos a alguém ou a algo aquilo que não é de Deus, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas olhavam Jesus expulsando o demônio e dizia que era por Belzebu. Isso é um problema, meus irmãos, porque as palavras que nós dizemos, a Bíblia fala que nós iremos prestar conta de toda palavra inútil que sai da nossa boca. A Bíblia fala, conforme eu disse, que a língua tem poder sobre a vida e a morte, quem gosta de usar comerá do seu fruto. Nós não podemos olhar para as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, pessoas que Jesus derramou sangue para salvar, e atribuir a elas obras como se não fosse de Deus. Na dúvida se é Deus ou não, para ter sabedoria precisamos nos calar. Na dúvida se é Deus agindo ou não, preferimos não julgar. A Bíblia fala que a mesma medida que usamos para medir o outro, será usada para medir a nós mesmos. Cuidado que nós temos que ter com a nossa boca no nosso contexto familiar. É muito comum crianças que crescem revoltadas por palavras negativas que ouviram dentro de casa. Cuidado com as ofensas dentro de casa, porque isso pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não está dirigindo uma palavra a uma pessoa qualquer, você está dirigindo uma palavra a alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Uma palavra lançada, ela pode curar ou destruir alguém. A nossa boca, ela tem poder para fazer isso. Uma palavra lançada, ela pode animar ou desanimar alguém, jogar um balde de água fria em alguém. Uma palavra lançada, você pode estar sendo boca de Deus ou boca do inimigo na vida de alguém. Nós temos que tomar muito cuidado. Ali diante daquelas palavras negativas estava Jesus, que tinha inteligência emocional para lidar com todo tipo de gente, que tinha inteligência emocional para responder a qualquer situação, mas na maioria das vezes nós não temos. A Bíblia fala que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar. Porque na maioria das vezes, quando alguém nos dirige a palavra dizendo que o que estamos fazendo não é de Deus, que o que estamos fazendo está fora do propósito, e na maioria das vezes quem faz é quem leva a pedrada. Jesus estava ensinando, curando, libertando, levando pedrada. Às vezes você vai estar aqui cantando, pregando e ensinando, levando pedrada, faz parte, pastor. Agora aqueles que estão no anonimato não vai levar pedrada. Mas é necessário tomar cuidado com aqueles que estão lançando a palavra, porque o Senhor vai dizer, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. Isso é muito sério, meus irmãos, porque nós somos salvos quando nós recebemos perdão. Quando nós pecamos, nós separamos de Deus, somos separados de Deus. A única forma de voltar a ter relacionamento com Deus é recebendo o perdão dos nossos pecados mediante o sangue de Cristo derramado na cruz. E quando ele diz que não tem perdão, é porque não tem perdão, acabou para nós. Então, cuidado. Se nós entendêssemos a seriedade disso que Jesus está ensinando, nós iríamos pegar aquela figura que Tiago ensina e entender que a língua deve ser ministrada, domada por nós como de um cavalo que coloca freio na boca. Em alguns momentos nós iríamos orar e dizer a Deus para que Ele faça conosco aquilo que Ele fez com Isaías, para que Ele coloque uma brasa viva na nossa boca para purificar os nossos lábios.
porque a nossa boca tem que ser boca de bênção, não de maldição. A nossa boca tem que ser boca que traz ânimo, que traz vida, que transforma a vida, que profetiza coisas boas, não que desanima quem está perto de nós, não que joga um balde de água fria em quem está perto de nós. E às vezes as palavras mais duras é normal a gente ouvir no contexto familiar, dentro de casa. As pessoas de fora às vezes nos tratam melhor, porque às vezes também nós entregamos o melhor para aqueles que são de fora. Se alguém de fora derrama o suco de uva na toalha branca, não tem problema, deixa isso para lá. Se a criança derrama o suco na toalha branca, seu burro, o que você está fazendo? Cuidado com a palavra. Se o marido pisa fora da linha, cuidado com a palavra. É melhor profetizar coisas boas. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Cuidado com as palavras, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a palavra lançada não volta vazia. Cuidado, meus irmãos, com as acusações. Cuidado com aquilo que nós afirmamos precipitadamente, como fizeram esses fariseus. A partir do versículo 31, no interior dessa casa, Jesus ainda está lá, curando, ensinando e libertando. Do lado de fora, nós vemos agora a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus o chamando lá fora. Jesus está lá dentro e chega para ele algumas pessoas e diz: sua mãe e seus irmãos estão ali te procurando. E a resposta de Jesus nos ensina muito, porque Jesus se recusa a sair. Jesus olha para aqueles que estão à sua volta e ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus está ensinando para nós aqui algo poderosíssimo, para que nós possamos entender aquela linha tênue do que devemos fazer quando se trata de propósito de Deus, propósito divino. Jesus está dizendo: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele está dizendo de certa forma que eu não vou sair porque eu não tenho compromisso com quem está fora, eu tenho compromisso com quem está dentro. E Jesus não sai para ver a mãe e os irmãos que estavam chamando, porque os parentes, mãe e irmão que estavam lá fora, o versículo anterior que nós lemos diz que eles estavam criticando. Jesus tem compromisso com quem está apoiando a obra, com quem está investindo na obra, com quem tem sede de ouvir a palavra, com quem quer ser liberto, com quem quer ser transformado. Jesus não tem compromisso com quem está do lado de fora criticando. Jesus não tem compromisso com quem está ali para ser opositor da obra. E Jesus não sai para estar com sua mãe e com seus irmãos. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, assim como Jesus, não desista de quem está dentro, por alguém que esteja te chamando lá fora. Não deixe o seu lar se dividir, não deixe a sua família acabar dentro, por causa de uma aventura lá fora. Não deixe que as pessoas de dentro receba o pior de você, para você entregar o seu melhor para quem está fora. Entregue o melhor para quem está dentro. É o que Jesus faz aqui nesse texto. Nós não podemos fazer como algumas famílias fazem por aí. Algumas pessoas é um anjo fora de casa e dentro de casa não. Algumas pessoas dão o melhor para todos fora de casa, mas dentro de casa não. Algumas pessoas dão atenção para todos fora de casa, mas dentro de casa não tem tempo para dar atenção. Jesus mostra nesse texto que ele tem compromisso com quem está dentro. E é isso que ele quer ensinar para você. Então você, junto com a sua família, valorize quem está dentro, valorize com quem está com você no barco. Jesus não tem compromisso com quem está fora. Se você entrou aqui nessa noite hoje, pensando em desistir de quem está dentro, por causa de alguém fora, desista disso. O Senhor está abrindo os seus olhos, o Senhor está permitindo com que as escamas caiam dos seus olhos. Se você chegou aqui hoje pensando em dividir a casa, eu quero declarar unidade no meio familiar para você nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite hoje desanimado pelo que tem ouvido, eu quero declarar perdão, eu quero declarar palavras de bênçãos no meio da sua casa, eu quero declarar palavras de vida eterna, porque nós derramamos aquilo que tem dentro e nós precisamos ser cheios de Deus para derramar e transbordar mais de Deus. Se você entrou aqui hoje
E nessa mensagem você percebeu que talvez a sua boca tem sido usado como pedra de tropeço, para fazer pessoas cair, para blasfemar contra o Espírito Santo. É tempo de se aproximar diante de Deus em buscar perdão, pedir misericórdia, pedir o favor de Deus. A Bíblia vai ensinar para nós que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se você está aqui hoje é porque Ele te deu mais uma chance. Se você está aqui hoje é porque Ele pode te purificar ainda hoje. É porque Ele pode transformar a sua vida ainda hoje. Ele pode abrir o seu entendimento ainda hoje. Ele pode fazer nova todas as coisas no seu contexto familiar ainda hoje. Então peça a Deus para purificar os seus lábios em nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite e quer ser um instrumento de Deus para unir a sua família, eu quero pedir ao Senhor que lhe dê porção dobrada do teu espírito, porque o Senhor tem propósito com a família. Quando o Senhor criou o mundo, a primeira instituição que Ele criou foi família. Não foi cidades, não foi governo, não foi política, não foi empresa, foi família. Então o Senhor tem propósito com a sua família. Se você quer restaurar a família, se você quer fortalecer a sua família, se você conhece alguém que precisa da palavra do Senhor dirigida para a família, eu convido você a ficar de pé comigo nesse momento, fazer essa oração final. Na verdade, ouvir essa canção, a Suzana vai vir à frente cantar, ministrar uma canção na sua vida. E eu quero que você saia daqui nessa noite, declarando mais uma vez, aquela verdade que nós gostamos de declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É palavra que nós devemos declarar ao Senhor, verbalizar ao Senhor, porque a nossa palavra tem poder. A nossa família pode ainda não estar totalmente rendida aos pés do Senhor, mas Ele tem poder para colocar todos nós aqui no altar, todos nós. Nós precisamos crer que Ele salva todos nós da nossa casa. O Senhor, Ele tem propósito, Ele tem prazer, Ele tem o desejo de ser o construtor do seu lar. Deixa o Senhor falar na sua vida através dessa